Vou fazer a introdução daquilo que a gente estudou até agora, vou fazer uma breve recapitulação, deixa eu colocar aqui em evidência. Vou fazer uma breve recapitulação daquilo que a gente tem estudado até agora, e aí em seguida a gente já entra na lição, tá bom? Então vamos lá, a gente tem estudado Hebreus, estudamos o capítulo 1º, do verso de 1 a 4, na sequência estudamos o verso de 5 a 14, depois prosseguimos com o capítulo 2, os primeiros versículos, do versículo 1º até o versículo 4. Depois demos continuidade do verso 5 ao verso 18. Na verdade, a gente fez uma divisão aqui, né, do 5 ao 9 e depois do 18, do 10 ao 18. Né? Foi essa divisão que a gente fez, estudamos durante a semana, quem pôde participar. E aí, na semana passada, domingo passado, estudamos o capítulo 3 na sua parte introdutória, do versículo 1º ao versículo 3º. Então foi essa a introdução, foi essa até aqui que nós estudamos até agora. E aí, para recapitular, e a gente já entra direto então na lição, na revisão de hoje, o primeiro capítulo aponta ali para uma exortação do povo judeu. Só relembrando, o povo judeu estava passando por uma série de perseguições tanto do povo judeu, né? Esses aqui, o alvo da carta, são judeus cristãos, que entenderam a obra de Cristo, que eles então agora estão caminhando junto com aqueles gentios cristãos também, né? Todos agora um só povo, uma só casa, povo de Deus. Então, o alvo da mensagem, o alvo da carta é para que esses irmãos, esses judeus, permaneçam firmes e que eles creiam e tenham a certeza daquilo que eles já ouviram a respeito do Messias, do Cristo. E aí no capítulo 1º, logo na sua introdução, o autor vai exortar, vai trazer uma exortação para esse povo, dizendo que Cristo, ele é maior do que a revelação dos profetas, né? Lembram que a gente falou isso? Os profetas, eles falavam, eles eram boca de Deus. Então eles falavam, cada um, quando ia exortar o povo, ia trazer uma mensagem de Deus ao povo, eles falavam, eles falavam, assim diz o Senhor. E aí eles falavam, proferia a mensagem do Senhor. Todos os profetas, Isaías, Jeremias, eles sempre falavam, assim diz o Senhor. Menores, Ageu, Abacuque, todos eles trazem essa menção. Assim diz o Senhor. E aí o autor aqui da carta aos Hebreus está dizendo que Cristo é muito superior, a revelação de Cristo é muito superior aos dos profetas. E ele vai trazer essa menção. E a gente pode comprovar isso quando o próprio Jesus falava. Jesus não era um profeta que trazia a mensagem de Deus, como muitas religiões ainda pensam. Jesus, ele é o próprio Deus encarnado. Por isso Jesus não vai dizer, assim diz o Senhor. Ele vai dizer como? Em verdade, eu vos digo. O próprio Deus falando ao povo. Então, o autor já começa mostrando a superioridade de Cristo na revelação quanto à revelação dos profetas. Posteriormente isso, ele vai dizer que Cristo é superior aos anjos, que os anjos são apenas ministros de Deus, são apenas aqueles que servem a Deus. E aí ele vai iniciar o capítulo 2 dizendo, olha, uma vez que a gente compreendeu todas essas coisas, é importante que a gente se agarre, que a gente se apegue com firmeza às verdades ouvidas. Aquilo tudo que a gente já ouviu, se vocês entendeu a obra salvífica do Senhor, devemos se apegar a essa verdade, porque é ela que nos conduz à salvação. Então é essa a ideia que ele está trazendo aqui do verso 1º ao verso 4. No entanto, a partir do verso 5, o autor da revista, a gente sabe que ele é um autor judeu também, conhecimento bem profundo do judaísmo, porque é isso que ele vai apresentar em toda a carta, e é essa exortação que ele vai trazer para aqueles que conhecem também bem o judaísmo e conhecem, portanto, o Antigo Testamento. Então, o autor aqui ele vai trazer uma ideia daquilo que o próprio judeu já tinha em mente. Ele já apresentou no capítulo 1º que Cristo é superior aos anjos. Mas existe um salmo, e ele vai dizer aqui do partir do verso 6, ele vai trazer isso, né? Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, alguém em certo lugar, é o Salmo de Davi, no Salmo de número 8,
do verso ali do 4 ao 6, e aí ele vai repetir, vai trazer essa citação do Salmo aqui na sua carta, tá bom? Ele vai dizer: quem é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que visites? E aí vem a parte do Salmo. Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés. Então ele está trazendo aqui aquilo que o judeu sabe. Olha, o filho do homem ele foi feito por um pouco menor do que os anjos. E aí então alguns poderiam estar pensando: olha, você me apresentou que ele era maior do que os anjos. Você me apresentou que ele era maior que a revelação. Mas existe esse versículo, existe esse texto bíblico que ele foi feito menor do que os anjos. E aí, a partir do verso 9 até o verso 18, é a explicação do autor do motivo que ele foi feito menor do que os anjos. E aí a gente estudou isso nas últimas aulas, por que ele foi feito por um pouco de tempo menor do que os anjos? Para que ele cumprisse uma obra, a sua obra redentora, que somente ele poderia cumprir. Nem anjo poderia cumprir, nem homens poderiam cumprir, somente o Deus encarnado poderia ser obediente e obediente até a morte, morte de cruz. Então ele sai da sua majestade, se faz carne por um pouco de tempo, cumpre o seu propósito que só ele poderia cumprir e volta para a sua glória, e todas as coisas são sujeitas e colocadas debaixo dos seus pés. E aí ele vai dizer durante essa explicação que ele é coroado de honra e de glória. E aí o capítulo 3 ele começa: por isso, por todas essas questões, porque ele foi feito melhor por um pouco do que os homens, do que os anjos, mas, no entanto, ele hoje ocupa uma posição superior aos anjos, não que enquanto no ministério terreno dele, os anjos não tivessem sujeito a eles, mas aqui ele vai exatamente explicar isso, que todas as coisas estavam sujeitas a ele. Mas, no entanto, aquilo que a gente viu lá em Filipenses, ele se esvaziou, né? E a gente pode tratar disso um pouco depois. Então, por isso, ele vai começar o capítulo 3. Santos irmãos, que participais da vocação celestiais, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Ele vai começar a apontar, olha, por causa de todas essas coisas, o apóstolo, ou seja, aquele enviado, foi enviado por Deus, o sumo sacerdote, trazendo a ideia do judeu, do sumo sacerdote, que ele que fazia mediação entre o Deus e o povo. Agora quem faz isso é o próprio Cristo. Ele foi o enviado, ele cumpriu cabalmente, plenamente todo o mandamento de Deus, e ele hoje faz mediação entre o seu povo e o Deus Pai. E aí ele vai trazer algumas outras informações que vai quebrando todos esses paradigmas dos judeus. Começou com a própria revelação, porque o judeu ele tinha a Escritura, o Antigo Testamento, os profetas como alguém muito importante. E aí ele quebra esse paradigma dizendo que Cristo é superior a isso. Depois ele vai trazer os anjos, ele quebra também esse paradigma e explica o motivo que ele foi feito menor do que os anjos por um pouco de tempo. Agora ele vai quebrar um outro paradigma, que é o de Moisés. Olha, Moisés ele conduziu o povo. Eu vou falar isso na revisão. Então ele vai trazer aqui que Moisés, então ele foi realmente fiel. Ele vai dizer que de fato Moisés foi fiel. Mas Moisés ele era um servo. Na casa de Deus, Moisés ele foi fiel, mas ele era servo. Cristo, ele é o filho. Ou seja, numa casa a gente tem os donos da casa e tem os seus servos. O que ele está dizendo aqui, nesse contexto, Moisés foi um bom servo, só que Cristo é o filho, tá? Então ele é superior ao servo. E aí ele vai terminar explicando o que é a casa, mostrando que essa casa é o povo de Deus. Bom, essa foi a introdução e uma recapitulação daquilo que a gente estudou até aqui. Vocês percebem que há um fluxo de argumentação do autor, onde ele começa em um nível e ele vai se aprofundando, vai trazendo essa mensagem mais a lume, a cabeça do leitor, dos hebreus que estão lendo ali, mas a ideia não é que a gente... É claro, a gente tem que compreender as escrituras, a gente tem que compreender aquilo que foi escrito lá no século I, que houve uma aplicabilidade lá no século I,
especificamente para o povo judeu cristão. No entanto, o que a gente pode aprender com isso, pastor Alexandre, presbítero Vinícius? O que isso representa para a minha vida hoje? Tiago, eu entendi tudo isso, mas como que isso se traduz aí de uma aplicação para a minha vida? É isso que a gente vai trabalhar hoje. A gente tem trabalhado sempre os textos. Essas aplicações eu tenho feito durante a semana, mas nem todos participam. Então, vamos trazer hoje aqui para a gente poder discutir, conversar com os meus amigos, e vocês vão poder participar aí também pelo chat, pelo bate-papo. À medida que a gente for conversando aqui, vocês podem mandar perguntas aí e a gente vai acrescentar aqui como um tempero para a gente continuar conversando a respeito disso, tá bom? Separei um cronogramazinho aqui, chamei de esboço EBD Trio. E aí eu queria já começar escutando o presbítero Vinícius com relação a tudo isso que a gente estudou aqui até agora. Eu não sei se ele, antes de começar, eu tenho aqui uma introdução para aquilo que a gente vai começar, mas antes, queria saber se de repente você quer falar alguma coisa a respeito de qualquer coisa, até do texto ou não do texto, mas alguma manifestação antes de a gente poder começar. E aí, em seguida, o pastor Alexandre também vai ter esse tempo aí para falar também. Assim, bom dia, irmãos. Acho que agora com áudio valendo, né? Muito bom estar aqui, muito bom poder compartilhar com os irmãos. Estudando o texto, a gente fez uma rodada antes aqui de debate, eu, o Tiago, o pastor Alexandre. A gente percebe que parece meio que chover no molhado que eu vou falar, mas é uma verdade de que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é muito atual. Quando a gente percebe que pessoas buscam algo no convívio entre o cristianismo e se esquecem muitas das vezes da própria supremacia de Cristo, querem algum benefício próprio, querem alguma coisa que venha satisfazer o seu ego, a sua vida. Nós temos aí compartilhado várias vezes no nosso ambiente, né, tecnológico, nas nossas redes, pedidos de oração, mas a gente não pode se afastar, não pode esquecer de que Cristo é o centro. Nós devemos buscar a presença dele, nós devemos buscar aquilo que ele é, e não o que ele pode fazer, porque a gente sabe que ele pode fazer tudo, mas sim o que ele é, né? E nós devemos nos agarrar a ele, nós devemos estar diante da presença dele o tempo todo, independente das circunstâncias. Domingo, não sei se foi domingo passado ou retrasado, eu estive à noite na igreja compartilhando louvor lá com os irmãos, e nós cantamos essa música, Não Olhe as Circunstâncias, para que a gente não perca esse foco, de que Cristo é o centro. Ele é maior que Moisés, ele é maior que os anjos, ele é maior do que qualquer profeta, bem como o Tiago disse, né? Todas as vezes que Jesus falava, ele dizia, eu que estou dizendo, eu sou o próprio Deus, eu que estou dizendo. E os profetas falavam, assim disse o Senhor. E Jesus falava, em verdade vos digo. Então, que isso seja inesquecível em nossas vidas. Muito embora as demandas do cotidiano venham trazer uma certa turbulência, mas que isso seja inesquecível, de que Cristo é supremo, ele é soberano, está tudo nas mãos dele, e nós podemos andar em consonância com a sua soberania, ou podemos andar em rebeldia à sua soberania, a soberania dele, né? A gente usa bastante uma frase, Deus está no controle, e eu já compartilhei na igreja que eu ouvi uma certa dissertação onde o pastor ele fala que Deus é soberano. Eu concordei com ele e tenho tido a oportunidade de usar isso na minha vida. Eu posso estar em rebeldia ou não com a soberania de Deus, mas ele é soberano, ele é o supremo, e isso é imutável. Então, no decorrer do estudo aí, nós vamos falar mais disso, falar a respeito daquilo que nós devemos ter no nosso coração, gravado em nosso coração, e talvez, não sei, Tiago, se vai chegar a esse ponto, se vai dar tempo, a gente falar a respeito do que todo esse contexto, muitas das vezes, de certo sofrimento, o que isso vem trazer de bom, né? Vamos seguir aí em frente e ter um bom estudo aí.
Beleza, vamos organizar aí para que a gente possa falar disso sim. Pastor, alguma consideração antes de a gente começar? É muito bom estar com vocês, né? Então é bom também a gente pensar e ter tudo isso em mente que foi falado até aqui. Essa forma sintética de trazer toda a perspectiva da carta e aquilo que a gente vê através dela. Eu só colocaria aqui, gostaria de lembrar que essa mensagem, a mensagem toda da carta aos Hebreus, traz essa perspectiva de que Cristo é superior, a sua pessoa, a obra de Cristo na vida daqueles irmãos e na nossa vida, quer dizer, fornece para nós, né, um caminhar. Essa é a mensagem que eu entendo central disso tudo, um caminhar sem vacilar, né, que Deus vai estar sempre incentivando e mostrando para nós em Cristo Jesus, né, a direção de se caminhar com Ele. E isso aí, com certeza, né, reflete para a nossa vida algo que Deus vai proporcionar para nós e vai gerar maturidade e a gente vai estar perseverante na fé que a gente tem em Cristo Jesus. Então, pensar na nossa vida cristã nessa perspectiva de maturidade e pensar também no propósito de Deus para a nossa vida, né? Então, estarmos advertidos, estarmos conscientes desse chamado e dessa vocação que nós temos em Cristo Jesus. É isso. Deixa eu só fazer um ajuste aqui, que o presbítero Vinícius teve que atender um telefonema e já estou acertando aqui para eu voltar. Bom, estou eu aqui, só estou eu e o pastor Alexandre aqui. O Vinícius teve que uma hora aqui um telefonema. Então a gente já pode começar. O Vinícius já sabe toda a nossa linha aqui, por onde a gente vai caminhar. E quando ele voltar, ele tem certeza, ele não vai perder aqui o fio da meada, né? Mas fiquem tranquilos, vamos lá. O que eu separei aqui para os irmãos, né, para a gente poder estar conversando. O texto aponta, né, até esse ponto aqui, que os judeus provavelmente queriam voltar às práticas antigas, né? Queriam voltar àquela vida que eles tinham anteriormente, né? Voltar ali para a zona de conforto deles, porque provavelmente eles deviam ter pensado, né? Olha, eu vivi sempre no judaísmo e não sofria perseguição, né? Não tinha perseguição, por que agora então agora que eu entendi que a vinda do Messias, eu compreendi a sua morte vicária, a sua obra redentora, e agora eu estou sofrendo perseguição? Como assim? Né? Eu prefiro voltar para a minha prática antiga, eu prefiro voltar para o judaísmo. E o que o autor está dizendo aqui, o que o autor exorta esses irmãos não façam isso, não façam isso. Principalmente a partir do capítulo 2, no início do capítulo 2, verso 13, ele vai dizer: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A gente vai escapar? Vocês já entenderam toda a obra redentora. Não existe a salvação em um outro lugar, em nenhuma outra pessoa. Ele é a nossa salvação. Cristo é o nosso Redentor. E o autor traz essa exortação para que eles não voltem a praticar
aquilo que eles faziam anteriormente. E aí, então, como que a gente aplica isso hoje na nossa vida, né? Como que a gente traz essa realidade que houve aqui no século I, quando esse autor escreveu os Hebreus, para hoje nós crentes do século XXI? O que eu aprendo com isso, né? E a gente pode fazer muito tranquilamente essa conciliação, né? Não só uma comparação, mas uma harmonia daquilo que acontecia lá e do que acontece hoje, né? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso então, né? O que eu vejo, né, que acontece com muitos crentes é que a gente precisa entender, pastor, e aí você pode já me corrigir se tiver algum equívoco da minha parte, mas a gente pode ver hoje que a gente desconsidera algumas coisas na caminhada cristã, né? A gente trabalha com a parte de evangelismo, cada um tem seu objetivo, a melhor forma de poder estar evangelizando, estar levando a palavra do evangelho, representando Cristo, porque essa foi a ordenança que ele nos deu. E aí a gente ouve de uma pessoa uma resposta positiva à mensagem que a gente está levando, né? E aí logo vem aquela construção que a gente faz. Olha, repita comigo então algumas palavras, tudo, a pessoa repete, e aí a gente já tem a nossa consciência. Não, agora a gente já tem uma pessoa salva, né? Já tem mais um que foi salvo. No entanto, a gente tem que isso não remete diretamente que aquela pessoa compreendeu de forma plena a sua salvação, a mensagem do Evangelho. E aí, por isso que existe o período que a gente vive hoje, período de santificação. Um período que é muito duro, é pesado para o cristão. E aí que vai dizer exatamente quem de fato é o cristão. Não estou dizendo, e a gente não está aqui para dizer de quem é ou quem não é cristão, né? A gente sabe que isso é uma particularidade entre o homem e Deus. E a gente sabe que é um desafio muito grande isso. É um desafio muito grande. E quando se torna muito pesado é quando vem as adversidades. Vem a adversidade e aí a gente não consegue lidar com essas questões. Não consegue lidar com um problema muito grande que surge. Afinal de contas, nós servimos Deus, o Criador do céu e da terra. Nós servimos aquele Deus que criou todas as coisas, que sustém todas as coisas pela palavra do seu poder. Como que agora eu estou passando por essa dificuldade, né? A Bíblia traz e apresenta uma série de homens, ela não esconde de ninguém aqueles que fraquejaram, mas voltaram, se arrependeram e continuaram a sua caminhada cristã. O próprio Jesus, ele vai dizer que aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Tomar a sua cruz, para o século I, aqueles homens sabiam muito bem o que era tomar a cruz. Vinícius voltou aqui, já vou colocar ele. Aqueles homens sabiam bem o que era tomar a cruz. Sabiam e viram sistematicamente os romanos crucificarem tantas pessoas. E eles sabiam que aquele homem que foi crucificado, o próprio Cristo, ele era um inocente que estava passando por aquilo. E Jesus convida então a sua audiência dizendo: olha, vocês querem me seguir? Cada um tome a sua cruz e me siga. A caminhada é difícil. A caminhada é pesada. Em outro momento, Jesus vai dizer: venham, o caminho é estreito, o caminho é apertado, mas esse é que conduz à vida. E aí, eu queria ouvir dos nossos amigos aqui, pastor Alexandre ou Vinícius, a respeito um pouco disso, né? Hoje a gente encontra, não são poucos crentes que caminham, estão começando a sua caminhada na igreja, e aí vem uma dificuldade tal que essa pessoa às vezes, eu quero desistir. Não, eu vou para antes, ou a sua religião anterior,
ou talvez a sua vida ali cotidiana. Olha, eu não quero mais saber da igreja, é muito pesado isso para mim, e antes eu não tinha nada disso, eu não passava por nada disso, e essas pessoas acabam então deixando o convívio da igreja e começa, né, pastor, o Vinícius? Essas pessoas começam, às vezes, deixa de ir uma vez no culto pela manhã, deixa de ir na escola bíblica, elas vão se afastando com o tempo, né? As decepções vão chegando, vão surgindo, e essa pessoa às vezes não é acolhida da maneira como poderia ser acolhida, e acaba sendo faltosa na escola bíblica dominical, depois passa a não vir mais no culto à noite, e aí essas pessoas vão acabando saindo e se afastando. E o que a gente aprende com o texto de Hebreus? O que isso pode nos levar a pensar? Eu preciso... Esse autor de Hebreus, ele estava fazendo isso. Ele estava mandando uma carta, ele estava indo atrás, estava dizendo, olha, permaneçam firmes. E hoje, o que a igreja tem feito? O que nós temos feito com esses que às vezes a gente nem sabe que se afastaram, né? Então, pode falar. Posso falar? Eu acho que você foi bem completo na tua linha de raciocínio. Você foi bem didático aí pra gente, e não só didático, mas esse chamado a esse encorajamento. Que na verdade é isso, quando você lê, quando você recebe uma carta dessa, e nós somos os leitores hoje, a gente se sente encorajado, né? Não só a perseverar em meio a toda e qualquer circunstância, independente da questão de perseguição, que era muito evidente naquele século, para nós, não tanto hoje pela nossa cultura, onde nós estamos vivendo e vivenciamos aqui no Brasil, mas também pela perspectiva que esse encorajamento, Tiago, faz com que a gente realmente viva essa palavra, viva a palavra de Deus. Então, na verdade, essa palavra, né, ontem a gente até conversou um pouco sobre isso, essa palavra que me alcançou, essa palavra, e pela palavra de Deus eu fui gerado, né, eu citei até Tiago 1 na nossa conversa, essa palavra é a palavra que foi implantada no nosso coração. E Deus requer de nós, por essa palavra, por esse convívio, né, requer de nós essa comunhão com Ele, mas não só a comunhão com Ele, sendo o Senhor da nossa vida e da nossa história, mas também refletir a Ele, né? E refletir a Ele traz, sim, aí vem essas responsabilidades, né? E esse privilégio, uma responsabilidade, mas é um privilégio, de poder servir ao Senhor. Aí entra o que você falou, na percepção de detectarmos, de percebermos, de vermos esse fraquejar um do outro. Eu posso ser passível disso, você pode, o Vinícius pode, todos nós, né? E é esse fraquejar da gente poder ser atuante, da gente se aproximar, da gente poder chegar perto da pessoa e encorajar a ela a perseverar na sua fé, para ela não abandonar, para ela não fraquejar, não é isso? Para ela não se afastar. Então, eu só estou enfatizando aqui aquilo que você falou. Então, na minha perspectiva qual é a oportunidade, né? A oportunidade alguém está passando por uma situação dessa e se afastou. E você tem um contato dessa pessoa, você conhece, você tem a simpatia, você é simpático com essa pessoa, tem aquela questão da empatia também, a pessoa gosta de você. Não perca a oportunidade. Procure a pessoa, busque a pessoa, se aproxime do irmão, ore com ele, converse com ele, se apresente para ele, diga para ele a importância do Evangelho, de Cristo na vida dele, né? Voltar o coração para o Senhor. E é uma maneira de levar esse encorajamento, de demonstrar
a confiança no Senhor e demonstrar também que Deus é um Senhor que consola, que conforta e que Ele acolhe e que Ele ama. Essa é a minha perspectiva para esse primeiro momento. Posso falar, Tiago, agora? Pode, vai lá. Deixa eu só. Eu não sei se eu vou, de repente, repetir alguma coisa. Eu precisei dar uma saída rapidinha aqui, pessoal. Ligaram lá do hospital. Eu estou trocando mensagens aqui. Mas em relação a essa parte de que o Tiago franqueou agora a palavra, me chama a atenção o versículo 1 do capítulo 2 de Hebreus, né, que diz: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E isso me remeteu ao Salmo 119, 11, né, que diz: guardo ou escondo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Isso demonstra que nós devemos estar firmes na palavra, firmes em Deus, na palavra de Deus. Eu já ouvi de um pastor, e muitos da Campo Grandense o conhecem, ou pelo menos da galera mais da antiga, que é o pastor Raul Clay, que tem um projeto chamado Radar. Ele é oriundo lá do Palavra da Vida, e numa das pregações que eu assisti dele, ele falou algo que até hoje me faz pensar muito. Ele disse assim, que as coisas de Deus podem nos afastar de Deus. Às vezes nós estamos envolvidos com tanta matéria, com tanta coisa na igreja, com tantos compromissos, com tantos horários, com tantas metas a serem cumpridas, com tantos ensaios, com tantas programações, que nós não nos damos conta de que o irmão A, B ou C deu uma afastada, ou deu uma esfriada, ou ele está buscando em outro lugar, e aí isso acaba por trazer uma fraqueza no corpo em si, né? Nós percebemos que, quando percebemos, já está longe, já está afastado, ou um mal entendido qualquer que aconteceu, nós não tivemos a chance de chegar logo no problema e decidir aquilo ali, porque tem tanta coisa acontecendo, tem tanto compromisso ao mesmo tempo, que a gente acaba pecando um pouco nisso. Eu me lembro de Marta e Maria. Uma escolheu estar com Jesus, a outra escolheu arrumar a casa, né? As duas tiveram talvez uma ótima intenção. As duas buscaram fazer coisas boas, mas Jesus fala, olha, essa aqui escolheu ficar do meu lado, a outra escolheu ir tratar das coisas do cotidiano. Então esse cuidado a gente precisa ter, a gente estar atento, firme. Aqui, obviamente, que o contexto é de que eles estavam sendo perseguidos, mas a gente não pode deixar de estar firme. E, assim, eu analisando o texto, pelo menos aqui na nossa tradução, fala que nos apeguemos com mais firmeza. Então, não significa que eles eram alheios à palavra, ou que eles não conheciam, mas talvez não estavam dando a real importância, ou talvez precisassem estar mais firme para suportar mais aquela demanda, aquela perseguição. Num segundo ponto, também algo importante, é que quando nós passamos por essas provações, ou por alguma perseguição, ou por algum momento difícil, nós devemos entender que Deus tem um propósito naquilo ali. E nós, firmes na palavra, conforme está aqui em Hebreus, nós devemos encarar aquela dificuldade como um cristão, né? Não buscando, talvez, saídas aos nossos olhos, mas uma saída bíblica, algo que venha da parte de Deus, uma inspiração de Deus, para você falar, para você ouvir, para você encarar aquela situação. Não, é bem isso mesmo, né? Estava conversando em outro momento também. A ideia de se apegar com mais firmeza, exatamente é essa que é a única opção. Não existe outra opção. Não existe você voltar para uma vida de religiosidade. Cristo, ele é a pessoa em quem nós devemos nos relacionar e nos buscar. E essa ideia aqui, esse autor, ele estava em Roma, né? A gente já trabalhou isso em outras aulas. E ele recebe a notícia, muito provavelmente, a gente conclui isso, que aqueles irmãos estavam passando por essa dificuldade. A importância que aquele homem teve em escrever aquela carta, exortando aqueles irmãos, dizendo, olha, permaneçam firmes.
esse se importar exatamente com os outros. É isso que o Vinícius está dizendo. A gente, às vezes, está atrelado a tantas coisas e a gente acaba não percebendo que um irmão ou outro, às vezes, não participa mais, não está mais no nosso convívio. E eu estava procurando aqui, não achei, deve estar ali na minha estante improvisada. Mas eu sempre estou aqui recomendando algum livro, e baseado nisso que o presbítero Vinícius falou, eu recomendo o livro A Treliça e a Videira, que ele vai tratar exatamente desses pontos, né? São tantas atividades que a gente tem na igreja, e ele trata isso como se fosse a treliça, e a gente acaba não dando muita importância para a videira, que isso que é importante. Não importa onde a videira vai nascer, ela pode nascer e criar, ela pode se desenvolver no muro, não na treliça. Mas o importante é ela ter vida, ela prosperar do que a própria treliça. E às vezes a gente vê muita igreja preocupada com a treliça, preocupada com as coisas, né? Com os trabalhos, com os serviços. E as pessoas muitas vezes que estavam próximas, caminhando com a gente, não estão. Esse homem de uma região muito distante, ele se compadeceu daqueles que estavam passando por essas dificuldades e enviou uma carta, claro, orientado pelo Espírito Santo. A gente não desconsidera isso, mas a gente também não desconsidera a pessoa humana se preocupando com a vida daqueles que tanto ama também, para caminharem juntos, sabendo da dificuldade que é a vida cristã. E sabendo da dificuldade, falando sobre dificuldade, que a gente entra no nosso segundo tema, na segunda parte aqui. Como que é difícil viver uma vida cristã? A vida cristã é um desafio, irmãos, é um desafio. Eu, em janeiro, se eu não me engano, eu compartilhei um texto na pastoral e falei ali sobre aquilo que a gente estava trabalhando no acampamento, né? Sobre o Hakuna Matata. Eu acho que eu acertei o nome, eu acho que é assim que fala. E ali eu, do desdobrar, quem tem aí o boletim, vocês vão poder conferir isso melhor. Eu falo e eu faço uma citação do C.S. Lewis, né? Aquele que escreveu as Crônicas de Nárnia. Ele fala o seguinte, ele diz que se você estiver procurando uma religião para você se sentir confortável, se sentir bem, não procure o cristianismo, porque no cristianismo você não vai encontrar isso. Você não vai encontrar essa religiosidade, porque o cristianismo ele não é uma questão religiosa, mas ele é um andar com Deus, é uma harmonia que você tem que viver com o seu Criador, e você tem que ter isso diariamente. A gente não pode ter um contato com Deus de domingo a domingo. E a alegria do crente, diante de todas as dificuldades, é exatamente que a certeza que ele tem de ter um Salvador, né? Tiago vai falar isso, esse texto que eu separei, Tiago capítulo 1, logo no início do capítulo, ele vai tratar exatamente disso, né? Ele não estaria falando disso à toa, né? Mas ele é bem enfático. Meus irmãos, abram vocês aí sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, vamos ler do verso 2 ao verso 4. Um texto conhecido, mas acompanhem comigo aqui, com a gente aqui, esse trecho. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passares por provações. Como é que eu vou ter alegria e passar por provação, né? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Deus ele corrige a quem ele ama. Irmãos, tende alegria por passares por provação. É isso mesmo, é assim mesmo. Nós não somos dessa pátria aqui, por mais que sejamos brasileiros, mas entendendo a obra salvífica do Senhor Jesus, a nossa pátria é celestial e hoje ele reina à destra do Pai, foi coroado de glória e de honra, como diz o capítulo 2 de Hebreus. E qual é o motivo da alegria então do crente? Diante de tanta perseguição, diante de tanta dificuldade, é a certeza que o crente tem da sua vida com Cristo na eternidade, da sua vida com Cristo quando estiver com Ele face a face. Aqui, nessa terra, somos tão somente peregrinos e forasteiros.
Pastor Alexandre, vida com crente. Às vezes a gente pode olhar para o pastor e dizer: que isso, pastor Alexandre não passa por dificuldade, não. Ele é o pastor da igreja. Vinícius, Vinícius, eu vejo Vinícius todo domingo tocando lá, feliz da vida. Esse aí não passa por dificuldade nenhuma. Nenhuma. O que vocês me dizem a respeito disso? Bom, essa questão, rapaz, de viver uma vida feliz, né? A gente precisa estar atento, Tiago, que a nossa felicidade ela não deve se pautar apenas nas circunstâncias. Na verdade, ela tem que se pautar em Cristo, né? Eu sou feliz. Tem uma música que eu acho que é do Logos. Sou feliz pois tenho a Cristo comigo, Ele é meu Salvador. Então, o fato de a gente ter Cristo nos traz felicidade, nos traz tranquilidade. Mas, de fato, nós somos seres humanos, nós estamos no mundo, e Jesus orou dizendo: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, né? Em outro texto, Jesus fala: tendes bom ânimo, eu venci o mundo, né? Passarei por aflições, vocês vão sofrer, vocês vão ser perseguidos, mas eu venci o mundo. Isso aqui é passageiro, né? Isso vai passar. E eu me recordo de um Salmo 119, 71, que diz assim: foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse, ou para que entendesse, ou para que alcançasse os teus preceitos. Então, muitas das vezes, em momentos de extrema alegria, né, a gente é até grato a Deus, a gente até se lembra de agradecer, mas é fato de que quando nós estamos em momentos de angústia, em momentos difíceis, são momentos que nós assim buscamos a Deus. Ali nós nos colocamos diante de Deus de uma forma bem mais intensa, né? Então eu vejo que a caminhada cristã, ela é passageira, nós somos peregrinos nesse mundo, ela é passageira e ela deve ser eficaz e nós devemos deixar marcas aqui para aqueles que estão nos seguindo, para aqueles que estão nos vendo, que nada mais é o nosso testemunho, o testemunho de Cristo em nossas vidas, né? E as circunstâncias vão acontecer, vão ser boas e vão ser ruins, mas tudo tem um propósito, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se todas as coisas cooperam, o mal, o ruim, aquele momento de ansiedade também tende a cooperar. Mas nós devemos ter um posicionamento diante de Deus e entender que aquilo ali não fugiu da soberania de Deus, do controle de Deus, e o nosso papel é crer, é ser fiel, é estar firme na palavra, é entender que aquilo ali Deus está fazendo para que o nome dele seja exaltado em algum momento. E não necessariamente fique claro aos nossos olhos, né? Nós temos a tendência de perguntar, principalmente diante dos momentos mais adversos, o porquê, e às vezes a gente já aprende que nós não devemos perguntar o porquê e o para quê. Enfim, nós devemos ser centrados na palavra e saber que tudo que está acontecendo não fugiu ao controle de Deus. E nós devemos ter isso muito sensível em nossa mente para que a gente não caia na tentação de blasfemar, de pecar e de perder a esperança em Deus. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, a nossa esperança está no Senhor, está no porvir, não é nesse mundo, a nossa conquista não vai ser aqui, nosso gozo não vai ser aqui, vai ser no mundo que está por vir, vai ser junto do Pai, vai ser em outro corpo, um corpo incorruptível, vai ser todo um outro contexto, algo glorificado. Essa deve ser a nossa meta. Por enquanto é passageiro. Então, se você, querido irmão, ouvinte, telespectador do nosso YouTube, você está passando por uma situação adversa, creia em Deus, firme-se em Deus para que Ele possa trazer a você talvez as respostas que Ele queira te revelar, mas vai trazer o alento, vai te trazer o sustento, vai pegar em seus braços, vai tomá-lo em seus braços e cuidar de você. Quem cuida de nós é Deus. Vejo várias vezes o pastor Nerval usar
essa frase, né? O médico até trata, nós até olhamos o nosso filho ou alguém que está sob a nossa tutela, mas quem cuida é Deus. E diante dessa frase, quem cuida é Deus, nos resta apenas firmar a nossa fé no Senhor Jesus e ter com Ele uma vida digna na presença dEle. Aí o Tiago... Posso falar, Tiago? Pode, à vontade, pode falar. Então, eu vou complementando aí o teu raciocínio e o raciocínio de Vinícius. De que maneira? Olhando para a própria carta, né? Olhando que eu acho que eu tenho essa perspectiva de olhar para uma carta no modo geral, e sempre tem um versículo, sempre tem uma passagem que atrai, assim, que demonstra toda a síntese daquilo que a carta quer trazer para a gente. Então, o que vocês acabaram de falar, a ideia da perseverança, a citação lá de Tiago, capítulo 1, só reforça para mim, né, para a gente e para nós que estamos aqui estudando junto, aquilo que ele fala lá em Hebreus 12, 1 e 2, né? Olharmos e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Fomos salvos, fomos alcançados. A maior alegria, né, Tiago? A maior satisfação, Vinícius, para nós é a salvação. O maior milagre o Senhor fez, o Senhor nos alcançou, né? A vida e a salvação. Não há nada mais precioso. Isso é o motivo da nossa... que a gente gosta de cantar. É o motivo da nossa alegria, é o motivo da nossa canção, é o motivo do nosso louvor. E eu como o Vinícius falou, eu tenho que me apegar, eu tenho que estar firme nesse propósito de estar com Cristo. E aí ele vai dizer para mim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, né? E é isso que Deus quer trazer para a nossa vida, né? E trazer dessa maneira. Uma vez que eu persevero, eu sei que eu estou perseverando em circunstâncias muito difíceis, em problemas e dificuldades muito difíceis. Vinícius falou da ideia de, né, até a perspectiva de Romanos ali, lembrando, né, dele, do Senhor. E ali fala que em meio às circunstâncias, como eu vou ter alegria? Em meio a tanta dificuldade, que alegria é essa? A alegria em si, para mim, para você, para cada um de nós, ela se torna difícil. É uma experiência de vida atual muito conflitante para a gente, né? Essa questão das liberdades que nós tínhamos, né? Do ir e vir, dos cuidados e tudo mais que não era tão perceptível porque não havia uma pandemia na nossa porta da nossa casa ou ao nosso derredor, mas a gente foi cesseado de alguma maneira desse ir e vir, né? E de todos esses cuidados, né? Que são essenciais e são importantes para esse momento da nossa vida. Mas a saudade vai além de ver pela câmera, né? Eu não quero só ver o Vinícius pela câmera, eu não quero só ver o Tiago, eu quero abraçá-los, são meus irmãos, né? Eu quero orar com eles e eu quero estar ali no convívio da comunidade, do povo de Deus, da comunhão, então, e perseverarmos juntos nessa perspectiva. E momentos difíceis, sim. E eu lembro que lá no final do capítulo 8, parte citado pelo Vinícius, de Romanos 8, lá fala assim, ó, estou bem certo, né, que nem poderes, nem altura, nem profundidade, não é isso? Nem qualquer outra criatura vai nos separar do amor de Cristo, né? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Qualquer outra criatura. Então, um dia desse eu estava falando com o Tiago, não sei se eu cheguei a comentar com o Vinícius, mas em outro momento, qualquer outra criatura. Aí eu me deparo, e a gente se depara com esse momento da nossa vida, né? Esse momento de qualquer outra criatura. Eu não estou vendo o coronavírus, eu não vejo o vírus, ele é invisível, é um fantasma, é um inimigo que a gente não vê e que está por aí. Mas essa qualquer outra criatura, que se inclui também essa criatura chamada vírus ou coronavírus, nada disso. Nada vai nos impedir, nada pode nos impedir, né, de buscarmos, de nos apegarmos à palavra, de estarmos com Deus,
de não abrir mão disso, de perseverar nisso. Então, só reforça a ideia de que nada vai me separar do amor do Senhor e vai me manter firme no amor do Senhor. E Tiago, quando você citou Tiago 1, né, você leu de 2 a 4, a gente está falando de alguém que era um servo de Deus, alguém que realmente se identificava com o Senhor, buscava o Senhor, e a gente é chamado a isso, a essa identificação como servo de Cristo, como escravo do Senhor, um amor voluntário, um serviço voluntário, um se dedicar a Deus voluntário e o amor a Deus voluntário. É o serviço e as perspectivas desse servo do Senhor. Então, esse homem, né, esse Tiago, esse homem, esse meio-irmão de Cristo, né, ele era chamado o apelido, né, joelho de camelo, porque era um homem que orava incessantemente e que vivia com seus joelhos dobrados, né, e a gente sabe quando o camelo ele descansa, quando o camelo ele quer repousar, ele se dobra, ele se curva em cima das juntas das suas patas, do seu joelho, e ele tinha esse apelido, né? Tiago, o joelho de camelo, porque era um homem que vivia o evangelho, queria Deus, buscava Deus, servia Deus em amor, perseverava, porque sabia que a alegria era o Senhor. Como o Vinícius falou, a alegria nossa está em Deus, é na salvação, é em Cristo. Independente de aflição, de circunstâncias adversas, nós devemos estar olhando para o autor e consumador da nossa fé. O que eu posso acrescentar aí naquilo que vocês maravilhosamente trouxeram aí. Muito, muito, muito legal a gente aprender isso. Eu estava separando aqui, escutando vocês estavam falando, né? E mostra, eu achei que eu ia ouvir um testemunho do presbítero Vinícius, do pastor Alexandre. Falei, agora é a hora do testemunho, né? Eu passo sempre por dificuldades, eu passo por problemas, né? Mas eu posso falar um negócio rapidinho? Pode. Olha só vocês terem uma ideia. O meu cunhado, a igreja está orando, os irmãos têm orado, ele está internado ali no Rocha Faria, está com a Covid-19, né? Então, o que aconteceu? Num determinado momento, precisou de uma ajuda, e a gente recorreu. E o que aconteceu? Uma dessas ajudas que a gente foi recorrer era de alguém que eu imaginava que trabalhasse lá no hospital, mas saiu, não está mais trabalhando lá. Mas aí o que acontece? Quando eu entrei em contato com essa pessoa, eu vou ser sincero para vocês, quando eu atendi, ela estava tipo fungando o nariz. Eu pensei que ela estava resfriada. Eu falei, o que você tem? Você está resfriada? Aí ela falou, não, eu estou passando por um momento muito difícil. E aí ela falou o que estava acontecendo. A sua tia estava internada, mais 2 pessoas da família, familiares diretos, internados no hospital. O seu primo, que morava ali no mesmo ambiente, estava com o coronavírus, morava na casa dos fundos, e o esposo e a filha mais e a criança mais nova da casa sentindo sintomas da doença. E eu liguei para ela procurando alívio para minha aflição e para auxiliar alguém. E eu acabei, Tiago, naquele momento, percebendo que o que eu deveria fazer mesmo era chorar com ela, era me compadecer com ela, pensar nela. Eu esqueci completamente porque estava a minha situação, o que eu queria, na verdade, e aí a gente pôde conversar, a gente pôde pensar sobre a palavra de Deus, e eu pude falar algumas coisas, compartilhar com ela, oramos juntos, e levei uma palavra para ela, e acabei orando com ela, e eu não tive nem coragem de pedir a ela o que eu ia pedir. Então, só uma ideia na prática do que a gente pode vivenciar, né? Nós temos problemas, temos dificuldades, mas também quando a gente olha para o outro, talvez a gente acaba percebendo que pode haver situações bem piores diante de nós, né? É uma maneira da gente também ser encorajado, né, a vivermos firmes na palavra e na fé ao Senhor.
Beleza, para a gente terminar então, já são 12h10, conforme eu tinha falado. Queria trazer só uma outra evidência que a gente vai ver no desenvolver da carta aos Hebreus, e que é muito evidenciada, né, isso de modo bem sutil na carta aos Hebreus, mas muito mais evidente na carta aos Gálatas, que passa ali por por essas mesmas questões, né? São judeus que entenderam a obra de Cristo, mas por motivos tais lá, que a gente não vai entrar aqui agora, mas eles estavam querendo assim, harmonizar o judaísmo com o cristianismo, né? E aí eles foram duramente criticados por Paulo durante praticamente a carta aos Gálatas inteira, mas eu queria trazer um trecho dessa questão, né? Para a gente poder observar onde, e aí a gente vai trazer para a nossa realidade hoje, está em Gálatas capítulo 3, do verso 11 a, do verso 11 16. Eu vou ler bem rapidinho, vocês podem acompanhar aí na Bíblia de vocês. Gálatas capítulo 3, do verso 11 ao verso 16, tá bom? Diz assim: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Por que se tornou repreensível? Com efeito, antes de chegarem, alguns da parte de Tiago comiam com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, ou Pedro, na presença de todos: Se, sendo tu judeu, vives como gentio, e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Pedro está aqui enfatizando isso, né, que Cefas, Barnabé e outros judeus, eles estavam vivendo o cristianismo junto com os gentios. O véu do templo foi rasgado, o muro que separava judeus de gentios foi destruído. Cristo acabou com isso. Agora todos participam de uma só igreja, de um só povo, a casa de Deus, que ele vai falar lá em Hebreus capítulo 3, que a gente estudou na semana passada. Então, tudo isso é uma evidência de que não há harmonia daquilo que a gente vive hoje com práticas anteriores. Não dá pra gente... No primeiro momento, a gente falou aqui das pessoas que deixam, né? Vem a dificuldade, eu deixo. Não quero mais seguir com a igreja, vou seguir aquilo que eu entendo ser o melhor para mim. Porque seguir o cristianismo é muito dificultoso. Eu não entendo porque eu sou filho de Deus e passo por perseguição. E a pessoa se afasta. E aí a gente conversou sobre o motivo de sermos perseguidos e passarmos por perseguição. E conversamos e falamos que é assim mesmo que tem que ser. O crente passa mesmo por dificuldade. Cristo, ele disse isso. Ele não prometeu casar na praia. Ele não prometeu uma vida mansa e tranquila. Ele disse que cada um que o seguisse pegasse a sua cruz e o seguisse. E agora a gente está tratando por aqueles que nem deixam a igreja e nem também deixam suas práticas antigas. Eles tentam harmonizar as duas coisas, né? E a gente vê muito isso na igreja hoje em dia, nas demais igrejas, no povo evangélico, e é evidenciado aqui nesse trecho, onde aqueles homens estavam ali praticando aquilo que o cristianismo aponta, e de repente, quando vem aqueles que é da religião, os religiosos, eles não, peraí, eu sou judeu, e aí se posicionam de uma maneira diferente. Não muito diferente de quando a gente está no trabalho, né? A gente está lá no trabalho, e aqui no trabalho a minha vida aqui é secular. E aí, de repente, tem algum crente, não, peraí, deixa eu mudar minha postura, que tem agora um cristão aqui trabalhando comigo.
Como assim? Como assim, né? Paulo vai dizer que nós somos uma carta aberta, lida por todos, onde todos vão ler os nossos defeitos, os nossos acertos, mas temos que ter a consciência de que, enquanto estivermos nesse corpo, somos pecadores e falíveis como qualquer um outro. E isso não vai não nos desmerece diante de Deus, porque Deus não nos olha mais como nos olhava anteriormente, Ele nos olha com a ótica de Cristo. Nós somos agora vistos por Deus por Cristo, por meio dele. E é isso que é a exortação que o autor aos Hebreus está trazendo, e é isso que Paulo vai repreender aqueles judeus. Não tenham uma vida aqui ou acolá. Não tentam viver uma vida religiosa, como querendo a aprovação dos outros, mas tenha uma vida de quebrantamento com Cristo. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta, ore ao Senhor em secreto, Ele vai te responder no secreto, Ele vai te mudando, Ele vai te transformando dia após dia em uma nova criatura, em alguém que persevera diante da dificuldade, que persevera diante das tribulações e que mesmo assim está alegre, e as pessoas não entendem isso. Peraí, esse camarada está passando por esse problema, como que o Vinícius pode estar passando por esse problema tão difícil e ele está domingo lá cantando na igreja? A alegria não está nas circunstâncias, o presbítero Vinícius falou isso anteriormente, mas está em Cristo, a certeza de uma vida, a certeza que, como ele mesmo falou ainda há pouco, Ele cuida de nós. Enquanto os médicos tratam, a gente às vezes se automedica e se trata por conta própria, mas Deus cuida. Pastor Erval tem falado isso sistematicamente nas suas prédicas na congregação. Irmãos, não há essa associação. Eu estou falando aqui, Vinícius e Pastor Alexandre, estou lembrando de ontem. Pastor Hilton compartilhou lá, ele tem um canal dele chamado Porções do Evangelho. Ele compartilhou algo que está muito presente no nosso bate-papo hoje, que é: você é cristão ou você é um religioso? Vou colocar o link desse vídeo no canal aqui, no meu canal. Vou colocar o link para vocês atentarem ali para que o pastor Hilton está tratando com essa temática. Você é um cristão ou você é um religioso, né? É bom a gente pensar isso. O que o autor aos Hebreus está tratando é exatamente desse meio termo. Vocês não podem ser religiosos, voltar ao judaísmo, tentar harmonizar as práticas religiosas com uma vida santa, uma vida com uma pessoa com Deus que se fez carne, que habitou entre nós, que nos salvou, entregou sua vida por mim e por você. Temos que ter um relacionamento verdadeiro com Ele e não de aparência, como que querendo a aprovação dos outros, dizerem: não, de fato ele é um cristão. Mas isso, quando acontece no meu coração, vai sendo evidenciado para fora. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Quando a gente está cheio de Deus, cheio da palavra, o que sai da nossa boca, o que a gente vive é a palavra. É o Evangelho, é Cristo. Por isso Paulo vai dizer: Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. E o morrer para mim é lucro. Não considero mais as coisas que eu aprendi, mas Cristo vive em mim. Eu vivo para Cristo. Essa é a minha realidade, a sua realidade, para a gente poder pensar e observar isso. Avançamos no horário, mas eu queria, para a gente concluir, que o pastor Alexandre e o presbítero Vinícius falassem a respeito dessa questão. Essa harmonização. Eu posso harmonizar minhas práticas aí durante a semana. De segunda a sábado eu vivo a minha vida. Mas no domingo eu estou lá na igreja, eu sou crente. Ore por mim. Vinícius, quer que toque lá no louvor? Estou aí à disposição. Pastor, me põe lá para cantar, porque domingo eu sou crente. Deixar a bola com o Alexandre primeiro, pastor Alexandre, depois eu entro. Não, você foi preciso, e eu acho que tem muita coisa da nossa vida mesmo. Você vê, Thiago, que quando a gente está vivendo algo divorciado, fora da realidade do Evangelho, da palavra de Deus, do ensino,
e da prática, nós somos levados a essa tristeza, que é a tristeza de uma prática ou de algo que a gente sabe que é divorciado da palavra e que me leva a pecar, me leva a agir de uma forma errada. E o quanto isso nos constrange, o quanto isso nos entristece, né? E é por isso que a gente deve, né, buscar, todos nós, né, rapidamente a face do Senhor, buscar aí o perdão, a confissão, pelo arrependimento e viver essa realidade, a realidade de Cristo. Se tal prática, se tal maneira de viver que eu sei que é em relação ao pecado, tudo isso me constrange, tudo isso me entristece, e eu busco a Cristo. Se eu não reverter a situação em Cristo, buscar reverter e fazer isso algo para a minha vida, tudo, como você falou, é tudo religiosidade. É tudo dentro de uma agenda e fica tudo dentro de um pensamento, de um programa. Eu vou lá, o Vinícius vai tocar, nós vamos ensaiar, eu vou cantar, mas na verdade a teoria é uma coisa e na prática e no meu íntimo e no meu ser nada mudou. Da mesma maneira que eu cheguei, da mesma maneira que eu cheguei na igreja, que eu fui participar e viver ali toda aquela realidade, não passou de mero ritual. Então, eu acho que isso me leva para a confissão, isso me leva para o arrependimento, e aí sim, a gente canta, né, que um coração quebrantado e humilde não rejeita o Senhor, né? Então, voltar o coração e voltar-se para Deus, não abrir mão disso, buscar a face de Deus e não viver divorciado disso. Não tem como. Não há como caminhar dessa maneira. Né? O Senhor fala que é o mesmo que nós servimos a dois senhores. Não há como servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você vive com Deus, ou você vai viver outra realidade que não é Deus. Então, nós temos um chamado, nós temos um privilégio de viver com Cristo, de estar com Cristo e de buscar as práticas que o Senhor tem para a nossa vida. Vinícius. Então, pegando esse gancho, cara, tem uma frase que a gente usa no mundo cotidiano, né? Que é muito comum, que mundo nós queremos deixar ou preparar para os nossos filhos. E uma vez eu ouvi uma inversão disso. Que filhos nós estamos preparando para o mundo, né? Eu quero só transportar, isso é uma ilustração, só para a gente transportar para o nosso papo agora, porque eu percebo que muitas das vezes a pessoa que ela não tem uma firmeza, quando o alvo dela não é Cristo, é ela própria, ela sempre busca na igreja, e quando eu falo igreja, é templo, a comunhão dos irmãos, né? Quando ela busca ir à igreja, é sempre no momento que ela quer ouvir, sempre no momento que ela quer receber. E, na maioria das vezes, ela ouve, ela recebe, porque Deus dá sua palavra, nunca volta vazia, e ela é saturada disso, poxa, que bom ouvir essa palavra, e ela agora se preencheu disso e vai viver a vida dela, quando, na verdade, eu entendo que é o contrário. Quando eu me reúno com os meus irmãos, eu estou ali para cultuar a Deus, e Ele é um Deus tão maravilhoso, é um Deus tão soberano, é tão grandioso, que mesmo eu estando completamente ali em pedaços, miserável pecador, Ele ainda se inclina para ouvir a minha petição, Ele ainda olha para dentro do meu coração, e olhando para dentro do meu coração, Ele não vai ver nada de bom,
mas quando eu estou ali sincero, quebrantado, como o pastor Alexandre acabou de falar, um coração quebrantado e humilde, ele vai receber a minha petição, ele vai receber o meu louvor, ele vai receber a minha adoração. Então, quando a gente parte do princípio que eu vou à igreja para receber, eu acho que não é por aí. Eu vou à igreja, eu vou comungar com os meus irmãos, eu vou buscar a Deus para prestar um culto pelo que Ele é. E quando eu me coloco diante dele, e aquilo ali, a tendência é que eu me transforme, né? Que o Espírito de Deus transforme a minha vida, o meu coração, mude os meus pensamentos. Romanos 12, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Apresentar um culto racional, fazer a vontade de Deus. Isso a gente começa, nessa caminhada, a crescer nisso, né? Eu vou à igreja, como você falou, poxa, será que o Vinícius não tem problema? Tenho muitos problemas, como todo pai de família tem, como todo profissional tem. Ainda há pouco eu tive que sair da transmissão, porque ligaram lá do hospital, e um pouco antes disso já tinham entrado em contato comigo, e assim, muitas das vezes a gente está ali na frente e eu sei o que o meu irmão está passando, eu sei o que o outro irmão está passando, muitos dali sabem o que eu estou passando, mas foi como o pastor Alexandre relembrou bem lá em Romanos 8, nada pode separar do amor de Deus. Mesmo triste eu vou adorar o meu Deus, porque eu adoro feliz, alegre, mesmo triste eu vou adorar o meu Deus. Mesmo talvez irritado, e eu vou colocar, Senhor, que isso aqui não me afaste do Senhor, eu estou com um sentimento, mas não é isso que vai me afastar do Senhor, não é isso que vai fazer com que a gente perca o foco. Então, quando a gente olha por essa perspectiva, Tiago, pastor Alexandre e demais irmãos, nós entendemos que o nosso papel é a adoração a Deus. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu queria deixar, já em reta final, um texto que eu gosto muito, que está lá em 2 Crônicas, versículo 9. Depois você dá uma lida lá, ele começa assim, porque quanto ao Senhor... Repete de novo o trecho que deu uma falhada, eu não escutei. 2 Crônicas 16, versículo 9. Diz assim, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E segue ainda mais o texto, mas eu queria ficar nessa parte. O Senhor se mostra forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Se o nosso coração não for totalmente do Senhor, nós não vamos entender a soberania dele, nós não vamos crer que ele tudo pode. E aí a incredulidade vai nos afastar de Deus. Mas crendo, com o coração completamente inserido, completamente inundado pelo Espírito Santo de Deus, ele mostra a sua glória, ele se mostra para nós, ele se revela a nós, e nós aí temos uma caminhada ao lado dele, sendo mais, como diz Romanos 8:37, né? Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. E aí a gente entende esse texto, né? Não é que nós somos imbatíveis, infalíveis, e nós não vamos sofrer, mas por Cristo, através de Cristo, por meio dele, nós somos mais do que vencedores para a honra e glória dele.